Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. A professora Roselane está bem. Hoje nós iniciamos a semana 29. Pessoal, então a semana 29, né, começa no dia 19 de 10 e vai até o dia 23 de 10. Então nós continuamos, né, com o conteúdo análise combinatória, só que hoje a gente vai ver arranjo simples. Olá, pessoal. Então vamos iniciar, né, com o problema resolvido. Em uma escola, 6 estudantes se candidataram para fazer o discurso na cerimônia de formatura. Porém, apenas 2 deles seriam escolhidos. Um para falar em nome dos formandos e outro para agradecer aos professores. De quantas maneiras é possível escolher 2 entre os 6 candidatos? Então, observe, gente, que nós vamos utilizar aí. Primeiro, a gente vai fazer pelo princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque esse a gente já conhece, já sabe como fazer. Então, o princípio multiplicativo a gente já viu anteriormente, né, em outros exercícios. Então, nós vamos ter aí, para o discurso em nome dos formandos, a gente tem 6 opções, né, que são os 6 alunos que se candidataram lá para fazer esse discurso. E em agradecimento aos professores, nós precisamos pensar que nós tínhamos 6. Dos 6, a gente vai fixar um. Então, para o agradecimento aos professores, a gente vai ter aí 5 opções, né? Porque já que a gente fixou o primeiro, dos 6 vão sobrar 5. Então, nós vamos ter 5 opções para o agradecimento aos professores. Então, nós vamos ter aí, utilizando o princípio multiplicativo, né? 6 vezes 5, 30. Então, a gente vai ter 30 maneiras de escolher 2 candidatos dentre o total de 6 possibilidades que nós tínhamos. Nós tínhamos 6 alunos, desses 6, somente 2 irão fazer os discursos, ok? Então, pessoal, vamos começar aí definindo o que é arranjo simples, né? Então, quando escolhemos apenas alguns elementos de um conjunto para agrupá-los, tendo em vista que, comparando os agrupamentos obtidos 2 a 2, eles são diferentes entre si, ou seja, importando a ordem estabelecida. Chamamos esse agrupamento de arranjo simples. Desse modo, o número de arranjos tomados PAP de um conjunto de N elementos. Então, de forma geral, que fórmula tem arranjo simples? Então, A maiúsculo é de arranjo, né, gente? O N representa o total de elementos que nós temos. E o P é a forma que nós vamos agrupar. Nós vamos agrupar de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, ok? Então, a fórmula geral é A, NP, aqui N é índice, P também é índice, igual N fatorial sobre N menos P fatorial. Mas o que quer dizer isso? Como que eu resolvo isso? Então, gente, vamos pensar no exercício anterior. Então, de acordo com o exercício anterior, nós vamos utilizar aí a fórmula. Então, vamos pensar que nós tínhamos 6 candidatos. Então, nosso N é igual a 6. Por quê? Porque representa o total de elementos que nós temos lá no problema. Nós tínhamos que escolher 2 candidatos para fazer o discurso, né? Para discursar lá na formatura. Então, esse agrupamento será de P a P, ou seja, de 2 em 2. Ok? Então, vamos substituir na fórmula do arranjo. Então, nós vamos ter arranjo 6, 2, 6 total de elementos, 2 a forma que eu estou agrupando, 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial. Então, 6 fatorial sobre 4 fatorial. 6 menos 2, 4 fatorial, ok? Aí, gente, observe que nós podemos cortar o 4, que é numerador, com o 4, que é denominador. O 3, que é numerador, com o 3, que é denominador. O 2, que é numerador, com 2, que é denominador. O 1, que é numerador, com 1, que é denominador. E aí sobraram, né, o 6 e o 5. Então, 6 vezes 5, 30. Então, nós temos 30 maneiras de formar, né, essa comissão de 2 alunos, ou 2 formandos. Então, eu trago aqui para vocês, gente, ainda uma observação, né, disso que eu acabei de fazer aqui.
Então, após decompor um número fatorial, né? Abrir esse fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se aparecer o mesmo número no numerador, o numerador é o número que está acima, né, do traço. E no denominador, que é a parte de baixo do traço, a gente vai eliminar esse número, que foi o que a gente fez aqui quando cortou o 4 com 4, 3 com 3, o 2 com 2 e o 1 com 1. E aí, em seguida, a gente vai multiplicar os números que sobraram na conta. E nesse caso, sobrou o 6 e o 5. Ok, pessoal? Pessoal, então vamos para o segundo exemplo. Com os algarismos 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9, é possível formar quantos números distintos com 5 algarismos? Então, observe que a gente vai utilizar aí a fórmula do arranjo simples. Então, a ordem dos algarismos importa, né, gente? Por quê? 12.357 é diferente de 12.375. Então, observe que a ordem é bem importante. Então, nós temos que tomar cuidado aí, porque à frente nós vamos nos perguntar: quando que eu uso arranjo? Quando que eu uso combinação? Então, a gente tem que já ficar atento que arranjo simples, a ordem, né, dos elementos é importante, ok? Então, substituindo aí na fórmula, a gente sabe o quê? Que nós temos 7 elementos, ou seja, 7 algarismos. Então, nosso N é igual a 7. E a gente quer formar números com 5 algarismos. Então, nosso P é 5, porque nós vamos agrupar de 5 em 5. Ok? Então, substituindo na fórmula, nós vamos ter o quê? A, que é a de arranjo. 7 e 5, gente, esses 7 e 5 são índices, eles não serão utilizados para a conta. É só uma indicação aqui, né? Que no total nós temos 7 alunos e que nós estamos agrupando de 5 em 5, ok? Então, nós vamos ter 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial. 7 fatorial continua no numerador, 7 menos 5 é 2 fatorial. Então, nós vamos agora abrir esse fatorial. Então, a gente vai ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E nós também vamos abrir o 2 fatorial que está no denominador, 2 vezes 1. Então, cancelando aqui, a gente consegue cancelar o 2 no numerador com o 2 do denominador, o 1 do numerador com o 1 do denominador. Então, sobraram os números 7, 6, 5, 4 e 3. E aí, a gente tem uma multiplicação, né, gente? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 6, 360. E 360 vezes 7, 2.520. Ok? Então, eu trago aqui a observação novamente para vocês. Após decompor o número fatorial, se aparecer o mesmo número no numerador, que é a parte de cima do traço, e no denominador, que é a parte de baixo, a gente deve eliminar esses números. Então, ali nesse caso, a gente eliminou o 2 e o 1. E em seguida, a gente multiplicou os números restantes. Foi o 7, o 6, o 5, o 4 e o 3. Ok? Então, né, nós temos aí 2.520 números distintos formados com 5 algarismos. Ok, pessoal? Entenderam alguma dúvida? Pessoal, agora é com vocês, né? Então, aí eu deixo para vocês um exercício, né? Eu e o professor Leôncio, para vocês fazerem um registro no caderno, né? Não podem esquecer de registrar lá. Anotem as dúvidas de vocês. Então, o exercício aí que eu trouxe, né? O primeiro é resolver os arranjos. Então, vocês vão utilizar a fórmula direto, né? Então, aqui, ó, 4, 3 quer dizer o quê? Eu tenho 4 elementos no total e 3 é a forma que eu vou agrupar, né? Eu vou arranjar esses de 3 em 3. Aqui eu tenho 4 elementos e vou agrupar de 4 em 4. E aqui eu tenho 6 elementos e vou agrupar de 3 em 3. Ok? E a questão número 2, eu trago um problema. Vamos ver se vocês, né, a partir do problema, conseguem aí substituir na fórmula,
ok? Podem usar a forma, podem usar o princípio, aí fica a critério de vocês. Ok, pessoal? Espero ter ajudado bastante vocês aí, né? Mas nos procurem no Teams, eu e o professor Leôncio. Pessoal, uma boa semana para vocês e bons estudos. Beijo da Rosinha para todos.